Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução aqui do SSA 3 2026. Resolução agora começando com Química, certo? Essa é uma questão considerada ali por mim uma classificação fácil, né? Mas precisaria ter alguns domínios de Química Orgânica, né? Um pouquinho de Biologia, então eu considero essa questão bem interdisciplinar, perdão. Se essa resolução, já adianto, se te ajudar de alguma forma, eu peço que, por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, com a sua turma e com a galerinha que também prestou o SSA esse ano. E deixa também um comentário com alguma sugestão, alguma dica. Eu estou iniciando esse projeto recentemente com o intuito de ajudar algumas pessoas que possuem algumas dificuldades nas matérias de naturezas, ajudar nas resoluções de vestibulares mais específicos, como o da UPE, e também nas resoluções de alguns simulados, aí como bancas do Evolucional, do Sistema de SAP, e por aí vai, tá bom? Iniciando agora a correção dessa questão, é uma questão que fala o seguinte: no Brasil, alimentos postos à venda em supermercados que passam pelos exigentes mecanismos de qualidade orgânica recebem o rótulo de Produto Orgânico Brasil, representado pelo selo a seguir. Então, os produtos orgânicos recebem esse selo, beleza. Para a obtenção do selo, o produto deve ser identificado após as certificações, como alimentos. Então, para ele receber esse selo, ele precisa ter certificações. Essas certificações de um produto orgânico significa, então, que ele precisa ter o quê? Para ser considerado, então, um produto orgânico. Aí temos as alternativas, né? Ele diz o seguinte: para ser considerado, então, um produto orgânico, tem que ser constituído apenas por substâncias orgânicas, ou seja, que apresentam aí cadeia carbônica em sua estrutura. Detalhe: esse conceito orgânico, para quem ali não está familiarizado, ou então para quem está familiarizado demais até, poderia lembrar de química orgânica, né? A questão dos hidrocarbonetos e tudo mais, e lembrar desse conceito orgânico da química, né? Só que aqui não está se referindo, de fato, à definição química, né? Não é uma definição química. Não se trata de uma definição química. Então, por isso que não vai ser uma alternativa correta. Porque aqui, quando ele se trata de definição, quando ele trata de substâncias orgânicas, estamos falando não a definição química de substância orgânica, né? Na química, para uma substância ser orgânica, ela tem que ser composta por carbono, né? Na química. Só que aqui, para ser um produto orgânico, o conceito de orgânico se refere ao método de produção. Normalmente, esse método de produção ele está relacionado de uma forma sustentável. Então, sem agrotóxicos, né? Seria aí um critério, então, de um produto orgânico clássico aí, que ele é sustentável, tudo bem? Então, por isso que não pode ser a alternativa A. Letra B. Constituídos predominantemente por substâncias orgânicas, sendo autorizada a incorporação de algumas substâncias inorgânicas, como cloreto de sódio e água. Vamos lá. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da A, só que ele adiciona, né, a água e o cloreto de sódio, né, que é o sal. Eles realmente são incorporados e são permitidos nos produtos orgânicos, só que não é o critério principal, né? Não é o critério principal de avaliação de um produto orgânico também. Não é a composição química que eu tenho que olhar do produto, de fato, né? Então, aqui ele volta com um olhar também de novo para a composição química do produto. E eu não estou de olho nessa composição química, mas sim a gente tem que estar atento na questão da ausência de insumos, principalmente sintéticos. É isso que classifica uma produção, né, um método produtivo sustentável, né? Esse método produtivo sustentável, que é um método orgânico de produção, ele relaciona principalmente a ausência de insumos sintéticos. Poxa, o que é insumos sintéticos, né? Vou anotar aqui. Ausência de insumos sintéticos. Quando ele fala ausência de insumos sintéticos, ele está
abrir um link gigante para, por exemplo, a ausência de insumos como agrotóxicos, fertilizantes, alguns aditivos químicos, né? Então, vou colocar até aqui exemplos: agrotóxicos, fertilizantes, aditivos químicos, né? E por aí vai. A lista é enorme. Então, de novo, não estamos com um olhar na composição química. É um respeito ao sistema produtivo e sustentável, tá? É um manejo sustentável de se fazer agricultura. Então, vou até colocar aqui, um manejo sustentável, tranquilo? Aí, vamos lá. Então, a gente já consegue aí cortar de novo, por sua vez, a letra B de bola. C. Cultivadas em ambientes seguros como estufas, livres de influência de pragas e da competição com outras culturas. Por que tá incorreto? Porque, de novo, o cultivo em estufas é permitido. O cultivo em estufas é permitido nos produtos orgânicos. Por quê? Porque, basicamente, não se trata de nenhum insumo sintético. O cultivo em estufas é uma produção, uma forma de fazer um manejo sustentável da agricultura, tá? Então, a produção orgânica, né? E outra coisa, né? Mas a produção orgânica se baseia no manejo de pragas e doenças. E aí, a produção orgânica se baseia nisso, nesse manejo de pragas. Então, não necessariamente eu preciso usar um agrotóxico para poder eliminar aquelas pragas. Eu posso usar um manejo sustentável para evitar, por exemplo, o aparecimento dessas pragas, né? E doenças, com métodos que são naturais. E é por isso que a gente tem a classificação como método orgânico, tá? Então, a gente tem que ter, inclusive, um sistema que promova não só a ação sustentável, como também a preservação da biodiversidade. Eu não posso fazer a eliminação também da influência de pragas ou da competição. Lembrando que a competição, muitas vezes, é algo natural do sistema ecológico. Se eu, por exemplo, eu deixo o ambiente livre de influências de pragas e da competição, eu estou privando a própria biodiversidade. E muitas vezes de forma errada, com insumos químicos, né? Que ele deixa em aberto isso. Então, eu posso desconfiar disso aqui também. Então, letra C não pode ser. Letra D. Cultivados sem aplicação de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e aditivos a partir de sementes não transgênicas. Perfeito. Olha a chave da questão aqui. Cultivados sem aplicação de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e aditivos. Perfeito. Esse é o maior pilar, então, da produção orgânica. É a ausência de agrotóxicos, ok? É a ausência de fertilizantes, é a ausência de tudo isso, tá? E outra coisa, é a proibição do uso de transgênicos. O que são O que são, então, o uso de transgênicos? São técnicas, tá? De engenharia alimentar que a gente usa. Então, por exemplo, o salgadinho, né? Que a gente come, consome e tudo mais, é um alimento transgênico. Eu me apropriei do milho ali e tudo mais, de uma forma sintética, juntamente com a engenharia alimentar, para poder promover aí esse salgadinho, né? Com muitas substâncias químicas e, obviamente, insumos químicos. Então, é livre de transgênicos. Então, a gente tem um gabarito aí com a letra D de dado. Letra E, tratados com radiação ionizadora que elimina todas as impurezas e micro-organismos. De novo, gente, a legislação orgânica restringe e proíbe o uso de radiação ionizante. Realmente é um tratamento que destrói micro-organismos, mas o tratamento ionizante é incompatível com o manejo orgânico sustentável, tá? É completamente incompatível. Então, a radiação que a gente está falando aqui, que ele está citando, ionizadora, realmente mata os micro-organismos. Só que ela
não é um manejo sustentável e não chega a ser um pilar da agricultura orgânica, tá? E outra, a radiação ionizante é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Poxa, eu vou tratar com radiação ionizante algo que eu vou consumir? Não faz nem sentido. Então, ó, prejudicial à nossa saúde. Então, não pode ser. Então, aí fica com a letra D de dado. Questão muito bacana sobre produtos orgânicos, né? Essa é uma questão multidisciplinar, eu vou deixar na categoria de química, tá? Mas só por causa da letra A mesmo, porque no geral a gente tem muitos assuntos que envolvem biologia, como por exemplo apareceu aí sobre a questão dos sais minerais, né? Perdão, do cloreto de sódio, da água, que já puxa muito para um assunto de bioquímica, mas eu vou classificar ainda como química, tá?